Em um mundo onde naquilo que chamam de cultura pop, cada traço do cristianismo parece destinado a desaparecer, onde símbolos de fé são apagados, distorcidos ou ridicularizados, nos filmes, nos livros e até nos jogos. O que ganha destaque quase sempre nada tem de cristão, ou é abertamente o oposto disso. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. E foi nesse mundo que resolvi mergulhar, para descobrir os jogos que ousaram fazer o impossível, unir fé e pixels. Alguns foram pioneiros, verdadeiros experimentos digitais de evangelização. Outros vieram depois, tentando continuar a missão. E mesmo que hoje seja difícil encontrá-los, o curioso é que eles existiram, de verdade. Jogos feitos para ensinar a Bíblia, para inspirar, e que por isso mesmo acabaram esquecidos ou ridicularizados. Eu sei que alguns jogos já foram muito bem abordados em outros vídeos que pesquisei, clássicos como Castlevania e, claro, o mais icônico para mim dos últimos tempos, Dante's Inferno. Mas hoje não é sobre esses jogos que eu quero falar. Hoje vamos explorar um mundo diferente e esquecido, onde por um breve momento os desenvolvedores tentaram evangelizar com videogames. Poucos lembram, menos ainda jogaram, mas todos deveriam conhecer. Vamos mergulhar. Pesquisando sobre o que poderia ser o primeiro jogo cristão da história, acabei encontrando algo que muitos chamam de o santo graal dos videogames. Um cartucho que já foi vendido por milhares de dólares e que até hoje continua raríssimo de se ver. O nome dele, Travessia do Mar Vermelho. Um jogo cristão lançado em 1983, feito para o Atari e vendido apenas por encomenda postal. Durante mais de 20 anos, ninguém sequer sabia que ele existia, até que em 2007, uma cópia apareceu por acaso, em uma venda de garagem. Até 2018, apenas 4 cópias haviam sido encontradas, o que o torna um dos jogos mais raros já feitos. Mas o mais curioso é que Red Sea Crossing foi o primeiro jogo de console baseado no evento da Bíblia. E tudo isso criado por um único programador independente, sem qualquer ligação com a Atari. A jogabilidade é simples, mas simbólica. Você controla Moisés, abrindo o Mar Vermelho e conduzindo o povo através das águas divididas. No caminho é preciso desviar de obstáculos, como algas marinhas, amêijoas gigantes e até soldados egípcios, que o perseguem sem descanso, calculando com precisão o tempo de seus movimentos e saltando. Se você quiser ter uma ideia de como era jogar esse clássico perdido, existe hoje um jogo que presta uma clara homenagem a ele. Pesquisando, encontrei no próprio Wikipedia um dos títulos cristãos mais recentes para navegador, Sea Crossing Bible Game. Ele recria o mesmo visual simples do Atari, com o mesmo estilo de jogabilidade, a travessia pelo Mar Vermelho, mas com um toque a mais. Durante o jogo, aparecem perguntas sobre a vida de Moisés, como um pequeno quiz bíblico interativo. Eu vou deixar o link na descrição, caso queiram experimentar. É um jogo simples, mas que nos faz voltar no tempo, lembrando os primeiros passos da fé no mundo dos videogames. Mas Red Sea Crossing foi só o começo. Depois dele, outras tentativas surgiram, algumas mais ambiciosas, outras mais peculiares, e entre elas, uma se destacou por trazer um nome que poucos imaginariam ver associado a um videogame. Noah's Ark é o jogo da Arca de Noé. Lançado pela Konami em 1992 para o clássico Nintendinho, o jogo teve uma curiosa limitação: saiu apenas na Europa. Isso porque a Nintendo da América sempre foi muito mais cautelosa com temas religiosos, o que fez com que o jogo praticamente passasse desapercebido nos Estados Unidos. Em Noah's Ark, o jogador controla o próprio Noé, viajando por diferentes lugares do mundo para coletar animais e levá-los à arca. O jogo é de plataforma, com fases desafiadoras, inimigos, obstáculos e até níveis de água que vão subindo a cada fase.
criando uma sensação constante de urgência. E o curioso é que, embora o jogo fosse sobre um dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento, sua jogabilidade lembrava muito a de um certo encanador bigodudo da Nintendo. It's me, Mario! Se quiser conhecer esse título, existe hoje uma versão bem fiel ao original disponível online. Deixei o link na descrição. E seguindo essa mesma linha da Arca de Noé, existe um outro jogo que me chamou muito a atenção, o Super 3D Noah's Ark. Eu confesso, gostei demais dessa ideia. Afinal, é um jogo em que Noé atira. Sim, Noé com uma arma. Mas calma, ele não dispara balas. Ele atira comida. Usando o estilingue, o jogador deve lançar comida sonífera em animais agressivos, principalmente cabras, para deixá-los inconscientes. Cada tipo de animal reage de uma forma diferente. As cabras, por exemplo, apenas chutam Noé. Já ovelhas, avestruzes e bois cospem de longe. E alguns até conseguem abrir portas para persegui-lo. Lançado em 1994 para o Super Nintendo e depois em 1995 para a MS-DOS, o Super 3D Noah's Ark é um jogo cristão de tiro em primeira pessoa, mas sem nenhuma violência real. Foi desenvolvido e publicado pela Wisdom Tree, um estúdio que ficou conhecido justamente por criar jogos cristãos, e este especial é um dos mais icônicos deles. Voltando para Moisés, outro jogo inspirado no Êxodo se destacou nos anos 90, Exodus Journey to the Promised Land. Lançado em 1991 para a Nintendo, o jogo foi criado pela Wisdom Tree, o mesmo estúdio de Super 3D Noah's Ark. Como todos os títulos da empresa, ele não foi licenciado oficialmente pela Nintendo, o que o tornou uma raridade. Em Êxodos, o jogador controla Moisés, guiando o povo de Israel rumo à Terra Prometida, através de labirintos cheios de inimigos e obstáculos. Para se defender, Moisés dispara Ws de luz, representando a palavra de Deus, enquanto coleta maná e símbolos escondidos. No fim de cada fase, o jogador precisa responder a perguntas bíblicas de múltipla escolha, e se acertar, ganha vidas extras. Um jogo simples, mas que tentava unir fé e gameplay, numa época em que evangelizar através dos videogames ainda era uma ideia ousada. Agora, o jogo que mais me chamou a atenção visualmente durante as pesquisas e que trouxe uma sensação imediata de nostalgia foi o Capitão Bíblia, na Cúpula da Escuridão. Captain Bible! Lançado em 1994, é um jogo cristão raro dos anos 90, que tentava unir aventura e aprendizado bíblico, e não apenas um simples quiz de versículos. Era uma tentativa real de criar um jogo de ação com propósito espiritual. A história se passa em uma cidade coberta por uma cúpula de trevas. Dentro dela, robôs, conhecidos como cybers, espalham mentiras sobre Deus, a criação e a fé. E aí que entra o herói, o Capitão Bíblia, enviado pela organização Bible Corps para restaurar a verdade. Mas ao entrar na cúpula, algo acontece. Sua Bíblia digital é apagada. Todos os versículos desaparecem. Agora ele precisa reencontrá-los, um a um, e usá-los como armas espirituais contra as mentiras que dominam a cidade. A jogabilidade mistura exploração e combate simbólico. O jogador coleta versículos, equipa-se com a espada do Espírito e o escudo da fé, e enfrenta inimigos que só podem ser derrotados com o versículo certo. Um lembrete constante de que a verdade da palavra é a maior defesa contra a escuridão. Visualmente, o jogo carrega todo o charme dos anos 90. Gráficos simples, em perspectiva isométrica, painéis metálicos e um clima de ficção científica cristã que o torna único. Para a época, foi uma tentativa ambiciosa,
trazer ação, história e evangelização em um mesmo pacote. E mesmo com as críticas à repetição da jogabilidade, Capitão Bíblia ficou marcado como um dos raros jogos cristãos de aventura, um verdadeiro experimento de fé e linguagem digital. O jogo nunca chegou oficialmente ao Brasil. Na época só existia em inglês e circulava de forma limitada, chegando aqui apenas por importação ou em cópias compartilhadas entre colecionadores. Hoje, ele é lembrado como um misto de carinho e curiosidade, um símbolo de quando alguém tentou traduzir a batalha espiritual para dentro de um videogame. Um jogo simples, mas cheio de significado. Agora, um jogo com uma temática diferente dos anteriores, sobre a perseguição dos cristãos no Império Romano. No ano 2000, em plena era dos jogos de tiro em primeira pessoa, um estúdio americano chamado N-Light Software Development lançou algo completamente fora do padrão, Catechumen, um FPS cristão ambientado na Roma Antiga, mas diferente de tudo que o gênero havia mostrado até então. Aqui, o jogador não empunhava armas de fogo, nem espadas banhadas de sangue. Ele era um jovem catecúmeno e cristão em formação, que dessas catacumbas para libertar seus irmãos de fé, perseguidos e aprisionados pelos romanos. A história se passa sob o Império Romano, em meio à perseguição aos primeiros cristãos. As masmorras são frias, cheias de estátuas antigas e ecos distantes. Os inimigos, soldados romanos possuídos por demônios, só podem ser libertos pela luz. Um raio sagrado que purifica as trevas. Nada de matar, nada de sangue. Cada combate é um ato de redenção. Tecnicamente, o jogo surpreendeu. Usava o mesmo motor gráfico de Quake 2, que dava a ele visuais 3D detalhados, iluminação dinâmica e uma ambientação muito acima da média dos jogos cristãos da época. Foi lançado em CD-ROM, com dublagens e trilha sonora própria. Mas Catecúmeno não era apenas um jogo sobre vencer o mal. Era sobre resistir ao mal sem se tornar parte dele. Sua mensagem era clara: a verdadeira vitória vem da luz. Apesar do visual impressionante, o jogo acabou sendo pouco conhecido fora do público cristão. Vendeu cerca de 80 mil cópias, um número respeitável, mas insuficiente para manter a desenvolvedora ativa por muito tempo. Mesmo assim, Catecúmeno permanece como um marco, uma tentativa corajosa de unir fé, arte e tecnologia em uma época em que quase ninguém ousava fazer isso. Por último, trago um jogo que foge um pouco da temática dos anteriores, mas que pela sua história merece ser lembrado. Um jogo criado por pais cristãos que transformaram sofrimento em arte. O nome dele é That's Dragon, Cancer, ou em tradução livre, Aquele Dragão, Câncer. Lançado em 2016, o jogo foi criado por Ryan e Emin Gloom, junto de uma pequena equipe chamada Numinous Games. Ele é uma autobiografia interativa, baseada na vida real do filho do casal, Joel, diagnosticado com câncer terminal aos 12 meses de idade. Apesar do prognóstico de poucas semanas, Joel viveu por 4 anos, e foi nesse tempo, entre a dor, a fé e os pequenos milagres do cotidiano, seus pais decidiram registrar tudo em forma de jogo. That Dragon Cancer coloca o jogador dentro dessa jornada, permitindo experimentar os altos e baixos dessa história, não como espectador, mas como alguém que participa dela. É um jogo de aventura point and click, com foco em emoção, oração e esperança, usando a interatividade para expressar algo que um filme jamais conseguiria transmitir. O projeto começou como exclusivo do Ouya e depois ganhou uma campanha no Kickstarter que possibilitou seu lançamento para PC e Mac. O jogo foi lançado em 12 de janeiro de 2016, data escolhida por um motivo profundo. Seria o 7º aniversário de Joel. Mais do que um jogo, That's Dragon Cancer é um testemunho de fé, um lembrete de que mesmo diante da dor e da perda, ainda há espaço para encontrar Deus, até mesmo dentro de um videogame.
pessoal, esses foram os jogos que eu pesquisei e resolvi trazer. Achei muito interessante e gostaria que vocês comentassem se já conheciam e se tem algum que ficou de fora e queiram indicar. Acredito que existem muitas formas de evangelizar hoje em dia, e esses jogos mostram que sim, os videogames também podem ser um caminho para isso. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.